Vamos conhecer mais problemas relacionados com os condomínios. As antenas e as parabólicas no telhado do seu prédio perturbam-no? Não, mas olha que perturbam muita gente. É comum, embora hoje menos que há alguns anos atrás, vermos em condomínios antenas parabólicas colocadas nas fachadas, varandas, terraços ou coberturas. Esta situação cria alguma conflitualidade entre condóminos porque, por vezes, os vizinhos insurgem-se contra a colocação dessas antenas, enquanto outros são a favor. Uns entendem que não os prejudica, outros acreditam que desvaloriza o prédio. A isto ainda se juntam as antenas que servem todos os condóminos. Outra situação geradora de conflito são as antenas das operadoras de comunicações nas coberturas ou terraços, de forma a proporcionar uma melhor cobertura de rede aos seus clientes, contra o pagamento de uma renda ao condomínio. Ora, sendo estes espaços áreas comuns, coloca-se a questão de saber quais as obrigações e direitos dos condóminos. Será que se podem opor? E como poderão fazer? Além disso, alguns condóminos mostram preocupações quanto aos níveis de radiação eletromagnética dessas antenas e eventuais perigos para a saúde. Respostas que vamos tentar dar já de seguida. O Vítor não tomou nota. Vítor Amaral está aqui connosco, é o nosso habitual colaborador cada vez que falamos de condomínio. Vítor, bom dia, muito obrigado. Tantas perguntas, não é? Oh, imenso. Como é que se liga esta porcaria? Vítor, como é que, por onde vamos começar? Talvez pela responsabilidade. Quem é que pode ter a responsabilidade de instalação de um receptor de satélite, o que agora também já é cada vez menos comum, mas a instalação de um retransmissor de rede de telecomunicações ainda ocorre bastante, não é? Sim, ainda ocorre. Também menos. Pode o administrador de condomínio de per si chegar e mandar instalar uma antena? Começando pelas primeiras, as designadas antenas parabólicas, nós temos que ter logo em consideração o seguinte: ocupação de partes comuns. Porque se não há ocupação das partes comuns, não há problema com o condomínio. Também não vejo como seja possível colocar uma antena de captação de sinal, as parabólicas, no interior de uma fração. Mas se o conseguirem fazer, numa varanda? Nem numa varanda, porque a varanda pode ser considerada parte comum. Por isso, desde que seja... Pode ser. Sendo cobertura é uma parte comum. Agora, desde que seja colocada nas partes comuns, quer seja pelo próprio condomínio, quer seja por qualquer um dos condóminos, é necessária a aprovação dos condóminos. O assunto tem que ser levado à Assembleia e não basta uma maioria simples, é necessário que seja aprovado, no mínimo, por 2/3 do valor total do prédio e não 2/3 da Assembleia. Porque se na Assembleia que esteja reunida, imaginemos, com 60%, o que já era muito bom, porque infelizmente é difícil encontrar assembleias de condóminos com 50% ou mais por cento de presenças. Mas imaginemos com 60% de presenças. E se todos os condóminos aprovarem a colocação dessa parabólica, não chega. Porque quando estamos a falar de 2/3, é do valor total do prédio. 2/3 do valor total do prédio. Sem isso, não há aprovação e se ela já estiver colocada, ou se vier a ser colocada, sem essa aprovação por uma maioria substancial de 2/3, qualquer condómino pode exigir que seja retirada. Se não existir ainda Assembleia de Condóminos, se não existir ainda condomínio? Essa é uma questão pertinente e engraçada, porque fala-se sempre, então, se não existir condomínio, como se a existência de condomínio fosse, por exemplo, a eleição de um administrador ou a nomeação de um administrador e a partir daí é que há condomínio. Não. Há condomínio a partir da altura em que qualquer prédio tenha o número de frações que tiver mais do que 2 proprietários, 2 ou mais proprietários. Um prédio constituído em propriedade horizontal, ou seja, com várias frações, tendo 2 ou mais proprietários, o condomínio está constituído. Agora, pode não ter havido ainda nenhuma Assembleia de Condóminos, pode ainda não ter sido eleito ou nomeado o administrador do condomínio, mas o condomínio já existe.
Se antes da constituição da primeira Assembleia, da realização da primeira Assembleia de Condóminos, os condóminos decidirem per si, porque têm, neste caso, uma maioria substancial, porque imaginemos um prédio de 20 frações, se só 2 ou 3 é que estão vendidas e eles decidem colocar a antena, e se isto não é feito em Assembleia de Condóminos, não tem qualquer valor. Portanto, tem que haver uma Assembleia de Condóminos, o assunto tem que ser levado, tem que haver uma convocatória, em primeiro lugar, com 10 dias de antecedência no mínimo, tem que haver a Assembleia, aonde esteja plasmado na convocatória a colocação, ou este pedido de um condómino ou do próprio condomínio para a colocação da antena, e tem que ser aprovado por 2/3 do valor total do prédio. Se não tiver estes passos, qualquer antena colocada em qualquer prédio está ilegal. Se houver apenas um oponente, vai ter que aceitar aquilo que a maioria de 2/3 decidir? Se esse oponente não tiver mais do que 1/3, tem que se sujeitar. Mas há situações, pode-se pensar, mas isto então nunca acontece. Num prédio pequeno, pode acontecer que um condómino consiga ter mais do que 1/3 e aí a oposição dele é suficiente. Apenas um. Falámos das antenas parabólicas. O mesmo se aplica nas antenas de retransmissão de sinal de telecomunicações? Por um lado, pior ainda. É pior? Pior, porquê? Porque neste caso, não conheço situação diferente daquilo que vou dizer, neste caso existe uma renda. Porque eu não estou a ver o prédio ceder a uma operadora um espaço gratuitamente. Sim. Mas mesmo assim, não sendo onerosamente, ou seja, não sendo sob um arrendamento, mesmo assim exige unanimidade. Ou seja, para a antena de retransmissão de telecomunicações exige unanimidade. Exatamente. Porquê? Porque aqui estamos a falar da cedência de um espaço, que é um espaço comum, voltamos aos espaços comuns, mas estamos a falar da cedência, seja ela onerosa ou gratuita. E, neste caso, tem que ser por unanimidade. Se um condómino se opuser, não poderá ser colocada, pode, porque podem-na colocar sem estes requisitos, mas depois o condómino que se tenha oposto, que não tenha aceito a colocação, pode reagir. Sim, mas só nesse caso. E, havendo um pagamento, esse pagamento pode implicar com a declaração de rendimentos de cada um dos condóminos? Ou esse valor está atribuído ao condomínio e é ao condomínio que se tem que prestar contas? Eu aproveito para fazer aqui um alerta a todos os condomínios que estejam nesta situação. Porque há muitos, não é? Há muitos. Infelizmente, para os condomínios, isso quase que estagnou e já não existe a procura pelas operadoras como existia até há uns anos atrás, mas chama a atenção do seguinte, é que os condomínios, e atenção, senhores administradores, estão obrigados à emissão de recibo eletrónico. O que significa que está cruzamento de dados. Ora, ao emitir a renda em nome do condomínio, pode-se pensar, a receita é do condomínio, eu enquanto condomínio não tenho nada a ver com isso. Tem, porque existe uma receita indireta. O que significa que o administrador está obrigado, portanto, a emitir o recibo e depois, no final de cada ano, a emitir uma declaração para cada condómino do rendimento que cada condómino usufruiu com o arrendamento do espaço para a antena. Para a antena, estamos a falar de antenas, mas arrendamento para outra coisa qualquer. Se há um rendimento, o rendimento é do condomínio, mas indiretamente dos condóminos. Percebo. Mesmo que somos proprietários do espaço. espaço. E isto é um rendimento predial. Mesmo que alguns condomínios fazem isto, que é, mesmo que ele vá para o Fundo Comum de Reserva, Sim. que é, este dinheiro não é distribuído ou redistribuído pelos condóminos, portanto, eles não veem esse rendimento de imediato, mas ele vai para o Fundo Comum de Reserva ou até vai para as despesas do próprio condomínio, Sim. É gasto nas despesas correntes do condomínio, mesmo que assim seja, não deixa de ser um rendimento. Porque se não havendo esse rendimento, e vamos ao exemplo das despesas, os condóminos tinham que suportar as despesas do condomínio. Portanto, atenção, porque
há estas obrigatoriedades do administrador do condomínio e do próprio condomínio, que é a emissão dos recibos eletrónicos e a declaração anual para cada um dos condóminos do rendimento que cada um teve com estas antenas, ou arrendamentos. Logo, alvo de todos os impostos, esse rendimento recebido. Sim, depois vai ser alvo dos respectivos impostos. Claro, com as deduções naturais que são obrigados a fazer todos os contribuintes. Vamos ver perguntas, creio que uma ou duas de telespectadores que também têm dúvidas sobre este assunto. E no caso concreto, largamos este amontoado de prédios e o nosso telespectador José Carvalho coloca-nos a seguinte questão por mail. Antes de termos um administrador eleito pelos condóminos, um dos meus vizinhos colocou uma antena parabólica no terraço comum. Poderemos agora exigir que ele a retire? Se podemos, o que temos de fazer? A resposta quase já foi dada. Só falta explicar como é que se pode fazer. Ou seja, não poderiam, porque lá está, havia condomínio, tinha que haver autorização dos condóminos. O que este condómino pode fazer é reagir. Reagir como? Aquilo que à primeira vista pode parecer que é o normal é reagir judicialmente. E poderá ter que chegar aí. No entanto, aquilo que se aconselha é que leve o assunto à Assembleia de Condóminos, peça ao administrador para colocar na ordem de trabalhos este assunto. Pode criar uma Assembleia Extraordinária para resolver esse assunto? Pode, inclusive, solicitar a convocação de uma Assembleia, explicando ao administrador que, se não o fizer, porque o administrador não está obrigado a convocar a Assembleia Extraordinária a pedido de um condómino, portanto, explicando que, se não o fizer, aquilo que terá que fazer é recorrer à via judicial. E que esta é uma forma de tentar evitar o recurso à via judicial. Se o administrador não convocar a Assembleia, mesmo assim o condómino pode reunir 2 ou 3 ou o número de condóminos suficiente até fazer 25% do valor total do prédio e eles próprios convocarem a Assembleia. Portanto, a Assembleia pode ser convocada quer pelo administrador, quer por condóminos que representem 25%. Levando à Assembleia o assunto, explicando que não houve aprovação para a colocação daquela antena, há duas hipóteses. Ou se ratifica, ou cria-se essa deliberação para resolver o problema e então a antena fica... Vamos ter que interromper porque nós estamos com a Rita Belinha na Guarda, na cidade da Guarda, e com a possibilidade